amigos, estamos aqui nesse momento de reflexão, momentos em que nós vamos buscar, através dos ensinamentos da espiritualidade, a compreensão da nossa existência, o entendimento das leis divinas, do amor de Deus, do Cristo, da bondade divina que nos faz existir, que nos dá a possibilidade de progredir na vida, seja ela encarnados ou desencarnados. Então vamos pedir a Deus que nos oriente, que nos dê a sua paz, que seja um momento, Senhor, de entrega, de boa vontade, para que nós possamos mergulhar um pouco mais profundamente naquilo que a espiritualidade tem para nós, os seus ensinamentos, as suas orientações. Que Deus nos abençoe nesses momentos que aqui vamos conversar. Que assim seja. Meus queridos, nós estamos nos debruçando no Livro dos Espíritos. Estamos buscando aprender alguma coisa que a espiritualidade tem para nós e analisarmos, pensarmos, meditarmos naquilo que eles têm para nos ensinar, nos transmitir com as suas experiências. Nós estamos aqui no Livro dos Espíritos, meditando sobre ele, na quarta parte, que fala sobre esperanças e consolações, no capítulo 1, que fala sobre gozos terrestres. E o item que nós estamos meditando é o item número 4, que fala sobre desgosto da vida e o suicídio. Estão entre as questões 943 a 947. Nós estamos desde a semana passada meditando sobre este tema, quando nós refletimos a respeito dos dados estatísticos que fala a respeito da depressão, que põe os números mais recentes sobre a problemática do suicídio, esta chaga que vem atormentando a humanidade e que vem trazendo grande preocupação para as nossas autoridades, para os nossos familiares, que vem dia após dia tendo seus índices atingindo cifras alarmantes e que nos traz muita reflexão dos porquês, os motivos, o que está por trás de tudo isso. Então nós estudamos na semana passada sobre esses índices e vemos que o Evangelho nos traz alguma coisa a respeito desses ensinamentos sobre o suicídio, sobre a vontade de viver, sobre a decadência nossa como seres humanos quando mergulhamos na depressão. Essa enfermidade que foi classificada como a doença do século. E nós falamos semana passada de que as casas espíritas, através do seu trabalho de atendimento fraterno, têm encontrado um número cada vez maior de pessoas que nos procuram para trazer as suas problemáticas. Os consultórios dos psiquiatras, dos psicólogos, estão aí repletos de pessoas que vêm vivendo seus dramas e vêm assim, desta forma, trazendo consigo mesmo essas problemáticas, buscando viver uma vida diferente, buscando encontrar uma alternativa para a sua problemática. E aí estamos nós, como espíritas, através do conhecimento da doutrina espírita,
tentando ser um bom amigo, tentando, através das colocações que a espiritualidade nos traz, as experiências, para que esses nossos companheiros de jornada, que se encontram nessas situações lamentáveis, onde a enfermidade mental tem atingido e tendo feito vítimas desses nossos irmãos. Vamos lembrar, meus queridos, de que é nossa responsabilidade, é nosso compromisso para com os nossos irmãos acolhê-los e estender as nossas mãos. Mas essa problemática do desapego à vida, do suicídio, da depressão, onde estariam então as origens de tudo isso? Por que certas pessoas que às vezes aparentemente estão no cume do sucesso da vida e de uma hora para outra eles caem numa situação de depressão e muitas vezes é empurrado para o suicídio? Temos casos interessantes narrados de pessoas famosas e conhecidas, como por exemplo Chopin. Chopin, ele desencarnou aos 39 anos de idade, ainda muito jovem. E fora descrito a sua personalidade como um homem fino, educado, gentil, e que era um jovem de alma muito triste. Ao ouvi-lo, nós temos a sensação de quietude, de tristeza, de uma tristeza relativa, onde as suas peças nos passam a impressão de melancolia no coração. E ele confessa de que houve momento na sua vida em que ele entregou-se à solidão e, inclusive, chegou a pensar no suicídio. O que teria acontecido para um homem que vivia nos grandes salões, com os maiorais da época? O que teria sucedido para que a tristeza e a melancolia tomassem conta da sua alma? São problemas da própria alma. O Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo número 5, cujo tema é Bem-aventurados os aflitos, tem um item que fala sobre melancolia. E a espiritualidade tenta nos auxiliar, nos mostrar algumas razões, nos apresentar sugestões para que nós possamos encontrar com nós mesmos. Os Espíritos dizem ali, nesse capítulo 5, que por vezes o Espírito, estando já cansado dessa existência, achando que já cumpriu a sua etapa de vida no plano material, sente o desejo de retornar à pátria espiritual. Por esse motivo, muitos caem na depressão, na melancolia. São espíritos que almejam uma vida espiritual e que entendem de que a sua participação no mundo físico chegou no ponto onde o interesse da continuidade já não mais lhe agrada. Claro que essa é uma das razões onde o espírito sente a vontade de voltar à pátria espiritual. E então ele entra nessa fase de vida, nessa problemática da depressão, do desinteresse pela vida. Teria sido essa a razão do nosso querido Chopin chegar a esse estágio de vida, né? Essa situação? Teria sido isso? Quem sabe? Mas nós vamos encontrar um outro exemplo interessante de Beethoven. Beethoven, igualmente, era o que nós chamamos ainda de um gênio da música. Mas ele tinha os seus problemas íntimos. Beethoven era filho de um homem que era muito agressivo e violento.
era inclusive alcoólatra. A sua mãe veio desencarnar quando ele ainda era muito jovem. Ele, além de todos esses problemas, ele sofria de surdez progressiva, que dia após dia ia se agravando. E ele perde amigos, e ele então entra num processo depressivo muito grande, e chega inclusive a escrever um testamento que estava com essa ideia fixa de desencarnar através do suicídio. Mas acontece de que cada um passa pela fase de que Deus estabelece a nossa existência. E o Evangelho nos diz de que nós não temos o direito de pôr fim à nossa vida, porque Deus nos concede o dom da existência. E nós estamos aqui pela sua misericórdia e não temos o direito de extinguir este dom da nossa existência. Então é quando Beethoven, ele chegando a um lago, encontra uma jovem. Essa jovem era cega. E na conversa entre eles, ela lhe diz de que o seu maior desejo, ela daria tudo para poder vislumbrar uma noite de luar. Daria qualquer coisa para poder contemplar uma noite de luar. É quando então Beethoven entra em profundo sentimento e percebe de que ele podia caminhar sem auxílio de ninguém, sem uma bengala, sem uma pessoa para guiá-lo. Ele podia ler, escrever e analisar as suas obras, as suas partituras. Então ele pensa profundamente e vê de que a sua infelicidade aparente era tão diferente das ansiedades daquela jovem, e então ele resolve não mais pôr fim na sua vida. E é inspirado nesse momento onde ele vem a escrever aquela peça maravilhosa que até hoje é tida como uma das mais lindas que nós temos na música, onde ele escreve A Noite de Luar. Nós, no início do nosso trabalho, nós tivemos o privilégio de escutar. Então pense um pouquinho no Beethoven, naquele homem que esteve prestes a desencarnar pelo suicídio. E nesse encontro com essa jovem, o inspira e o faz voltar à vida. E em homenagem a este encontro, a esta jovem, é que ele então compôs essa grande melodia. E gostaria que você escutasse um pouco e refletisse nesse momento, desse encontro que ele teve com essa jovem, aquilo que foi uma grande maravilha na sua vida. Seriam momentos assim de tão grande emoção que todos nós passamos por essas emoções e nós desejamos assim vencer esses momentos de dificuldades. Mas, meus queridos, nós vamos então avançar aqui no nosso assunto de hoje, que trata a respeito desse tema, a desistência da vida e o suicídio. A espiritualidade, então, nos fala na questão 944A, nos traz uma reflexão muito interessante. Pergunta Kardec à espiritualidade: o suicídio não é sempre voluntário? E a espiritualidade responde de que louco é aquele que se deixa matar e levar por esta infeliz decisão na vida. Louco quem se mata e ele não sabe o que está fazendo. É nesse momento que a espiritualidade, então, nos mostra de que há pessoas
ela divide entre aqueles chamados suicídios voluntários e o não voluntários. E classificando isso, a espiritualidade nos faz lembrar de que o suicídio voluntário é aquele que chega num ponto da sua existência por um fracasso na vida, numa vida financeira, uma desventura na sua vida amorosa, alguma coisa que mexeu com o seu íntimo profundamente, o fracasso, o medo, o desprezo, o prejuízo. Muitas vezes as pessoas se sentem num fracasso tão grande e acham que, pondo fim à sua existência, ali está a solução. Interessante que é dito que no Japão, aquelas pessoas que estão envolvidas em situações embaraçosas, muito graves, e como eles zelam muito pelo conceito de família, muitos preferem o suicídio a deixar aquela mancha na família. Então, meus queridos, são situações muito diferentes entre aquele que é voluntário e o não voluntário. A espiritualidade fala sobre os loucos, aqueles irmãos que sofrem de problemas mentais, que muitas vezes não têm nem sequer uma ciência exata dos seus atos. Cometem, às vezes, um suicídio involuntário em atitudes e ações que sequer ele consegue refletir nas consequências, dado o seu estado mental, a alteração no seu estado mental pelo momento em que passa. E não são suicídios em que eles realmente arquitetaram. Por isso a espiritualidade nos fala de que esses suicídios involuntários têm um atenuante nela bondade divina, considerando de que o momento em que aquele indivíduo cometeu aquela atitude, ele estava com seu estado emocional alterado. Ele não tinha uma razão aparente para cometer esse ato. Diferentemente com aqueles voluntários que pensam, arquitetam e executam, né, o suicídio. Então a espiritualidade diz que louco é o que se deixa levar por isso, porque não sabe, ainda não refletiu sobre as consequências da existência futura. Então, em 945, Kardec pergunta: que pensar do suicídio que tem por causa o desgosto pela vida? É aquilo que nós falamos anteriormente, aquele que não está mais com vontade de viver, acha que já viveu o que tinha que viver. A espiritualidade diz que são insensatos, porque não trabalham. A existência não lhe teria sido tão pesada, que às vezes há pessoas que, como nós falamos na semana passada, entram num processo depressivo, sem mais vontade de viver, acha que é incompreendido. E a espiritualidade nos dá um conselho, que é o trabalho. Lance-se ao trabalho. Vá a um abrigo de idosos, vá ser voluntário numa creche, vá visitar os enfermos nos hospitais, ocupe o seu tempo para perceber de que aquela vontade, aquele desejo de pôr fim à sua existência, será substituída pela alegria e satisfação do trabalho, em vez de que a sua ação trouxe a uma pessoa a alegria, trouxe a saúde de volta, trouxe a satisfação da sua presença. O Hospital das Crianças com Câncer, por exemplo, muitos daqueles menores estão ali enfermos e nem sequer alguns deles têm consciência da enfermidade. Indo lá, nós temos a oportunidade de brincar com eles, de levar presentinhos, de trocar ideias, de tocar uma música, de cantar, de dançar e levar alegria àquele jovem que ali está aguardando o momento do seu desencarne, quando estão numa situação terminal.
Então é ocupar a nossa vida. Como Beethoven, naquela experiência, desistiu de pôr fim na sua vida e perceber que o seu problema não era tão grande assim em relação ao outro, a sua deficiência não era igual à do outro, porque ele tinha recursos de ler, de escrever, de caminhar, e a surdez era apenas um detalhe que ele mesmo conseguiu superar. Então a espiritualidade nos fala de que aquele que põe fim à sua própria existência precisa de despertar para a vida, para o dom de Deus, refletir de que o futuro o aguarda no mundo espiritual, como um trabalhador, como aquele que levou amor, fé e esperança ao seu semelhante. Na questão 946, Kardec pergunta: quer pensar do suicida que tem por fim escapar das misérias e das decepções do mundo? Como nós falamos anteriormente, aqueles que pensam, que arquitetam, o suicida que tem por fim escapar das misérias, das vicissitudes, dos problemas que vai enfrentar pela frente. É interessante que às vezes nós nos envolvemos em situações que vão desencadear em algo terrível, numa prisão, numa situação humilhante. E às vezes, fugindo dessas coisas, tem indivíduos que se deixam levar e às vezes buscam por fim a sua própria existência, achando que isto é uma válvula de escape, que os seus problemas findarão com aquela atitude. Ignoram de que, diante das leis divinas, aquele que põe fim à sua própria existência é considerado como um suicida que não valorizou a sua vida, que desrespeitou as leis divinas, pondo fim à própria existência. Meus queridos, nós semana passada falamos sobre o livro de Ivone Pereira do Amaral, quando ela fala naquele livro Memórias de um Suicida. E lá é descrito o sofrimento, as angústias pelo que passam esses irmãos. Eu gostaria de lembrar a vocês um fato de uma experiência tido com a espiritualidade, com o nosso companheiro espiritual, onde ele nos relata de que uma certa jovem, que decepcionada por uma questão amorosa, pôs fim à sua própria existência. E por assim agir, ela, ao despertar no mundo espiritual, encontra-se num vale de sofrimento, chamado Vale dos Suicidas. Então, naquele momento, esse espírito descreve de que todo o sofrimento que ela tentou evitar, toda a decepção, tudo aquilo aflorou. E ela desperta dizendo: mas isto não terminou com o meu suicídio, com o fim da minha própria existência? Eu ainda estou viva? Como isso pode acontecer? Eu quero por fim definitivamente a minha existência, mas eu não consigo, porque o espírito não consegue por fim a si próprio. Quando o espírito está encarnado, ele tem essa possibilidade, mas quando nós nos encontramos no mundo da verdade, é diferente. E essa jovem relata o sofrimento que ela passou. O pranto e o arrependimento invadem o seu coração. E ela grita por socorro e pede a Maria de Nazaré que pudesse socorrê-la.
E Deus, na sua infinita misericórdia, jamais se recusa a ouvir uma prece verdadeira, um sentimento verdadeiro. E essa jovem, pela misericórdia divina, é colocada numa câmara de reflexão. E ela adormece por um longo período. E quando desperta, encontra-se no hospital, sendo atendida pela espiritualidade, sob o comando dos mentores espirituais, sob a presença daquela que tinha sido a sua avó, cujo eco dos seus sentimentos e das suas preces alcançaram-na. E ela se lança ao trabalho da busca do resgate desta irmãzinha. É um encontro maravilhoso, onde dois espíritos se encontram pelo amor, sobretudo pela misericórdia divina, em perceber de que não vale a pena, por fim, a própria existência. A espiritualidade nos aconselha que aquele que se encontra com esses pensamentos, aquele que se diz estar num problema depressivo, busque ajuda. Divida seus problemas com o outro. Saia da obscuridade, desse mundo fechado. Busque ajuda. Compartilhe as suas aflições, os seus problemas, os seus medos, com alguém que possa auxiliar. Sobretudo aqueles que têm uma palavra espiritual, aquele que vai lhe trazer a presença de Jesus na vida, que vai auxiliá-lo com as preces, com as palavras, com a boa leitura do Evangelho e, sobretudo, com o trabalho. Buscar trabalhar em benefício daqueles que estão precisando de nós. Aqueles que estão nos hospitais, em doenças terminais. Aqueles que estão aflitos com suas dificuldades materiais, que estão passando fome, que estão dormindo debaixo das marquises, desse frio intenso. Deus te deu a vida para ser útil ao seu semelhante. E sendo útil ao meu semelhante, eu sou útil a Deus, sou útil a mim mesmo. E ganho a compreensão divina e a presença dos bons espíritos que estão aí para nos auxiliar. Semana que vem nós vamos trabalhar ainda um pouco mais esse assunto. E levamos até você, meu querido irmão, que por acaso tem alguém na sua família vivendo uma problemática desta natureza. Seja você um servo de Deus que está aqui para auxiliar, para oferecer o ombro amigo e uma palavra de incentivo e de fé. Que Deus nos abençoe a todos, que nos conceda a sua paz e que nos conceda uma semana abençoada, onde a luz de Jesus poderá iluminar assim os nossos caminhos, onde a luz do Mestre, que ilumina todos os caminhos, onde a luz do Mestre que ilumina as nossas vidas, pode nos auxiliar nessa nossa caminhada, nessa proposta nova que Deus nos traz como esperança. Vamos então nos lançar ao trabalho.
Vamos ser úteis ao Evangelho de Jesus. Fiquem todos com Deus. E que Deus nos conceda uma semana de muita paz, cheia de luz, de amor e de caridade. Fiquem com Deus. Semana que vem nós vamos voltar a este assunto, buscando mais esclarecimentos e os conselhos da espiritualidade. Vamos seguir o conselho de Beethoven com esta música especial, a Sonata ao Luar. Que essa sonata desperte no seu coração, no meu coração, em nossos corações, o amor e a alegria pela vida, a paz que Deus nos dá. Fica com Deus e tenha uma semana abençoada.